Recentemente, o bispo Gelde Batista fez um pronunciamento em suas redes sociais. No meu Instagram e no canal Família Carpano, eu decidi fazer um pronunciamento sobre isso. Prometi que não ia tocar mais no assunto, porém, como muitas pessoas pediram que eu também falasse aqui, eu acredito que é justo eu também fazer o mesmo comentário aqui, mas um pouco mais profundo. Então, vamos lá. Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Mais uma vez agradeço a atenção e o carinho de todos por este que vos fala. Esse vídeo aqui em especial, eu vou, digamos que não só comentar e abordar o assunto aí do pronunciamento do bispo Gelde Batista, mas também emitir a minha nota como pai. Aliás, a minha opinião como pai. Eu acredito que eu tenho um pensamento muito parecido com o do bispo e eu acho importante tecer aqui alguns comentários sobre isso. Bom, eu enumerei alguns pontos e fiz até algumas anotações para não esquecer nenhum detalhe. Todo mundo viu que ele fez uma postagem no seu perfil do Instagram, que eu vou deixar ela aparecendo a imagem enquanto eu vou comentando aqui, beleza? Vamos lá. Analisando a nota de esclarecimento do bispo Gelde Batista. Bom, primeiro, o bispo Gelde não é uma pessoa impulsiva. Isso justifica o tempo ao qual ele demorou para se pronunciar. E agora que ele se pronunciou, ele expõe os motivos que o fizeram decidir pelo seu pronunciamento, ou seja, a preservação dos seus filhos. E concordo com ele plenamente. O Gelde diz o seguinte: a preservação dos meus filhos. E olha, isso particularmente me chama muita atenção. Porque Gelde não diz algumas coisas, como por exemplo, meus 3 filhos, ou então, meus filhos e minha filha. Talvez para algumas pessoas isso pode até não ter nenhum significado, mas para quem é pai, como eu também sou, eu vou dizer uma coisa, isso tem muito significado, ou se tem, hein? Bom, quem está em evidência, diga-se de passagem que é a menina, mas ele não se restringe apenas aos meus filhos. Ele enfatiza em forjar o caráter dos seus filhos e ainda afirma que não vai expô-los. Parabéns pelo pai, viu? Está de parabéns, corretíssimo. Os filhos dele um dia terão família. E Gelde aqui não está se pronunciando preocupado com reputação pessoal ou com o que vão pensar ao seu respeito. Bispo Gelde, mais uma vez te dou os parabéns, viu? Porque tu tá pensando nos seus filhos, que um dia serão homens e também pais de família. Concordo contigo em número, gênero e grau. Gelde, sabendo a figura pública que ele também é, não chama nenhum dos youtubers de cachorro. E eu preciso enfatizar isso aqui. Ele enfatiza que respeita a liberdade de expressão. Quem não deve, não teme, né? Quem vai temer a imprensa? Se você não deve, você não vai temer a imprensa, a internet. E isso é uma característica de pessoas ilibadas, coerentes. Gelde em nenhum momento agiu como um líder religioso de uma forma exacerbada. Dando exemplo, então, para os seus liderados, desta maneira, usou uma nota. E ó, diga-se de passagem, foi até ético. Não precisou ofender nenhum criador de conteúdo e soltar línguas estranhas depois de tudo. Bom, é necessário também fazer uma análise para que todo mundo entenda a atitude da qual tem a consciência limpa, ou seja, pessoa que tem a consciência limpa e quem está em desespero. Olha só a diferença. O bispo Gelde respeita a opinião de pessoas. Ele é um líder democrático. Ele não grita, afirmando que só ele tem a verdade, que é o dono da razão absoluta. Porém, o bispo está sendo, digamos que, mais objetivo, ele dá mais o direito. Ele não abre as suas tristezas, ele não toca em assuntos particulares. Bom, família, agora eu vou falar como homem. Homem tem sentimento, viu? Tem gente que banca aí o bravão, o durão, mas todo homem tem sentimento. E o homem também se magoa. O homem tem o seu ego e também a sua honra.
Ele não quis viver esse momento sem gritar nas redes sociais. E isso aqui já diz muito ao seu respeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se fosse o contrário? Olha só. A missionária pregando e o bispo tivesse engravidado de uma outra mulher. Como que seria a situação? A internet estaria caindo em cima muito pior. Porque a sociedade tem esse lado de ver a mulher como mais frágil, como a vítima. Bom, mas como foi o contrário da situação, não é segredo para seu ninguém que a missionária acaba viajando e o bispo era quem ficava com os filhos em casa, levava para o karatê, consultas médicas, escola, passeio. Bom, pelo menos como pai, o Brasil aplaude o bispo Gelde de pé. Quando o bispo Gelde diz a intimidade e também a privacidade de um homem é como um cristal, já diz tudo. Agora o bispo não está falando mais como um pai, ele está falando como um homem. E ele está se referindo, lógico, para a sua honra. Imagine esse texto sendo escrito pela própria missionária. E que a intimidade e a privacidade de uma mulher é como um cristal. A missionária fala tanto em privacidade e vida íntima, mas quem quer intimidade acaba não correndo para a internet e fica ofendendo assim a terceiros. Já o bispo Gelde soube falar na hora certa, pensou, usou as palavras corretas, sem precisar dar show, drama, nem nada do tipo na internet, e fazer-se de vítima ou então de supermãe. Bom, é louvável essa atitude. O bispo ainda diz estar em paz e com a sua consciência tranquila em todas as minhas decisões. Palavras dele, né? E ele ainda diz, minhas decisões em textos, que está falando sobre o seu divórcio, um assunto delicado que particularmente não gostaria de estar citando aqui. É um assunto muito delicado. Mas cá entre nós, de quem que partiu essa decisão? Do bispo? Isso é óbvio, né? É só você ler todos os esclarecimentos com muita atenção que está escancarado ali. E sobre a decisão dele, imagine você, estudando para dar um futuro para a família e também para uma estabilidade ali, né, para os seus entes queridos, cuidando dos filhos, saindo, fazendo esporte e às vezes até assim, sei lá, numa condição um pouco mais tensa, porque ele poderia estar pensando assim, minha esposa está fazendo a obra. Bom, né, isso é uma coisa que ele poderia estar cogitando no momento. E de repente vem a obra, mais uma criança. Ó, aqui tem um adendo. O bispo já tinha dois filhos. Recebe a notícia de um terceiro filho, que seria uma menina. E cá entre nós, ó, falar como homem. Isso é a alegria de qualquer homem, de qualquer pai. E agora eu vou falar com as mulheres. Se coloque no lugar de um pai que já tem 2 garotos e descobre que terá uma princesa, a coisa mais linda do mundo. Porque para o homem não existe nada mais lindo do que sua mãe e sua filha. Aí vocês conseguem imaginar as feridas que foram causadas no coração desse esposo, esse pai, o líder espiritual e homem. Afinal, ele é um ser humano de carne e osso, assim como você e eu, com sentimentos e muitas emoções. E agora ele acaba descobrindo que assim, a sua esposa estava fazendo a obra e fez... você entendeu, né? O mistério bem, né? Vocês entenderam aí a labareda. O bispo Gelde também fala que quem merecia saber, ele já conversou que era a sua família. Ou seja, já resolveu no âmbito ali dele, não precisou ficar escancarando nada. Lá em Salvador também com os membros da sua congregação. Mas alguém aqui se recorda, ao menos, do bispo Gelde dando alguma lição de moral? Alguém tem sequer um vídeo do bispo arrotando santidade? Ou até pregações da internet dele, querendo pôr o dedo na cara de alguém? Eu não vi. Se alguém viu, por obséquio me mostra. E ele acabou concluindo com um detalhe magnífico. Siga o respaldo na palavra de Deus. Em qual caso, a Bíblia dá respaldo para um divórcio. O único respaldo que se existe na Bíblia é só o adultério.
E se ele afirmar que está respaldado pela Bíblia, que o bispo está elegantemente e discretamente dizendo, será que não é isso não nas entrelinhas? Será que ele não está querendo... Bom, é só uma especulação aqui, né? Eu tenho aprovação da Bíblia, né, para tomar tal decisão. Palavras dele, né? Assim, eu acredito, especulo aqui, né, na minha linha de raciocínio. E esse seria então o motivo do bispo continuar em frente na igreja, liderando com o apoio do seu ministério. E assim o bispo diz que dá o assunto por encerrado, concluindo então que já resolveu. E está corretíssimo. Deu um show de lição de moral como líder, pai e também como homem. Mas peraí, muita hora nessa calma. Em algum momento, vocês viram ele sair em defesa da sua ex? Ele de longe cita pelo menos a sua ex em alguma coisa. Eu não tenho visto não ultimamente. Nessa nota de esclarecimento, por exemplo, ele preserva os seus filhos e, lógico, o ministério como líder. Ele não sai em defesa da sua ex, nem como mãe dos seus 2 primeiros filhos. E olha, isso daqui já é uma coisa que a gente começa a cogitar. Opa, tem caroços neste angu. Ou seja, só o bispo Gelde sabe o processo que ele passou ou que está passando. Não pensa de forma alguma que isso cura do dia para a noite. E se o bispo vier aqui, sei lá, ter um novo relacionamento, ele tá certo, ele é jovem, tem todo o direito de ser feliz, é um homem que tem toda a vida pela frente. Enfim, tem um testemunho como homem, como pai, líder religioso. E cá entre nós, eu não duvido que já tenha até algum mergulho aí, né? Vocês entenderam o manto, o mistério, né? Ele acabou fazendo essa nota aparentemente simples, porém, não é tão simples assim. Tem muitos detalhes nas entrelinhas e nas pontas soltas. E vocês sabem que eu amo ponta solta, né? Mas isso também é uma característica de uma pessoa super discreta. Gostaria de reiterar aqui que após essa análise, vou evitar mencionar o bispo e os seus filhos, por conta do respeito que eu tenho por esse homem. Agradecer a sua educação com todos os criadores de conteúdo. O senhor bispo é advogado e sabe do direito de expressão. E deixo aqui as minhas palavras em relação à sua pessoa e também os seus filhos. E me estendo aqui também a menina da missionária, que nesse âmbito eu, lógico, vou respeitá-la também. Não tem nada a ver com o caso. Antes de ser youtuber, eu sou pai, viu? E muito obrigado pelo posicionamento e também pela nota de esclarecimento.